aberta a 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Relho, secretário Gerson, senhores vereadores, senhora vereadora, e também aos munícipes que nos assistem em seus lares. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 35/2020, sessão ordinária. Aos 19 dias no mês de outubro do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, a vereadora Isolde Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o ofício circular número 06/2020 da União dos Vereadores de Santa Catarina, recebido o ofício circular conjunto número 15/2020 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, recebido o convite do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Não tendo pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 15, de 5 de outubro de 2020, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$30 mil no orçamento do município de Arabutã e da outras previdência. O vereador Núcio Rubinich fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para a aprovação. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 14, de 2 de outubro de 2020, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 412.775 no orçamento do município de Arabutã e da outras previdência. O vereador Núcio Rubinich fez a justificativa e solicitou o apoio dos colegas para aprovação. Colocado em votação, o projeto foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Aprovado pela totalidade dos vereadores em segunda votação, projeto de lei número 12, de 10 de setembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras previdência. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos e comentou sobre a morte do presidente da cooperativa Aurora Alimentos, Mário Lansnaster, e relatou sobre sua sucessão e o trabalho que prestou à frente da cooperativa. Por fim, o vereador fez um relato sobre o movimento econômico do município no ano de 2019 e o crescimento do agronegócio. Fez um pedido para que, independente de quem for eleito, é necessário colocar a agricultura novamente em primeiro plano, pois no momento isso não está acontecendo, sendo que agricultores precisam se ajoelhar para conseguir melhorias nas estradas para poder escoar sua produção. Lembrou que não podem esquecer os demais segmentos, pois todos são importantes, mas precisam priorizar aquele que é a principal fonte de renda para o município, sem esquecer da indústria e do comércio que geram em torno de 10% da arrecadação do município e também não estão contentes com o atendimento que estão tendo da administração. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Hélio Leite, que saudou a todos e comentou sobre sua visita no ponto de captação de água na comunidade de Linha Guaraipa. Relatou que o local está completamente abandonado, porém as caixas de água estão cheias. Disse que, segundo seus levantamentos, a comunidade possui em torno de 21 aviários e chiqueirões, sendo que, com a estiagem que vem chegando, a situação se torna preocupante, pois muitos produtores irão ficar sem água. O vereador pediu para que a administração dê uma atenção especial para o assunto e que se estude uma forma de fazer funcionar. O vereador Evelácio Laidoff solicitou uma parte e comentou que, segundo relatos de um servidor ligado à administração, as bombas foram ligadas e já estão fazendo o abastecimento provisoriamente e que a prefeitura se dispôs a pagar temporariamente a energia que será gasta.
pois se torna mais viável economicamente do que transportar água com caminhões. O vereador Hélio questionou o motivo pelo qual só fazem funcionar em época de estiagem e ressaltou que precisam tomar providências e fazer o sistema funcionar, disponibilizando essa água aos moradores. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 26 de outubro, com início às 18h30, no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício número 185, de 22 de outubro de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: audiência pública da Lei Orçamentária Anual, LOA 2021. O município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, por meio de sua prefeita, a senhora Liane Cap Schmidt, convida a comunidade em geral para participar da audiência pública com o objetivo de apresentar os valores previstos, ações e prioridades da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, de acordo com o artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000, a ser realizado de forma virtual pelo ambiente virtual Google Meet no seguinte endereço eletrônico: audiência pública Arabutã, 27 de outubro de 2020, terça-feira, 14h às 15h30. Link de acesso: https://met.google.com/pdr-qvzk-khp. A audiência pública será de forma de exposição dos valores e dados, projeções e perspectivas, eventuais dúvidas e esclarecimentos, bem como sugestões. Poderão ser solicitadas ou enviadas diretamente no ambiente da audiência pública ou pelo WhatsApp, que será disponibilizado durante a realização da audiência. Então, quem assina é a prefeita municipal, Liane Cap Schmidt. Oitava semana acadêmica agronomia. Requerimento: em decorrência do evento intitulado Oitava Semana Acadêmica de Agronomia, promovido pelo curso de bacharelado em agronomia da Faculdade Concórdia, viemos por meio deste requerer o uso da Câmara de Vereadores na cidade de Arabutã entre os dias 26 a 30 de outubro, a fim de padronizar a produção do material audiovisual a ser apresentado no evento. A necessidade de uso do ambiente se faz como supracitado entre os dias 26 a 30 de outubro, no período noturno, mais precisamente entre os horários das 19h até as 22h. Isso, por sua vez, é motivado a fim de evitar qualquer tipo de problemáticas tangentes a questões de informática e comunicação, onde parte da comissão organizadora do evento estará reunida, garantindo eficácia no resultado do evento. Os acadêmicos que estarão no local serão: nome: Charles Jaritas Rosa, acadêmico; Débora Esther Petri Marcelino, acadêmico; Ednan William Deuner, acadêmico organização; Caroline Marchetti, acadêmico organização; Leonardo Luiz Devens, acadêmico. Também consta, então, o CPF de todas as pessoas aqui mencionadas. Em todas as 5 noites decorrentes do evento, o ambiente será usado nos devidos horários, tomando todos os cuidados e responsabilidades necessárias e que sejam impostas. Nós nos comprometemos em devolver a cada dia o ambiente da mesma forma organizada em que for encontrado. Para tanto, é nomeado o acadêmico Ednan William Deuner como responsável pelas atividades no local. Concórdia, 19 de outubro de 2020. Quem assina, então, é o Ednan William Deuner, comissão organizadora. Ofício número 183, de 20 de outubro de 2020.
com meus cordiais cumprimentos, em atenção às disposições incluídas na Lei Orgânica do Município, encaminho a análise do Poder Legislativo os relatórios consolidados da contabilidade, relativo ao mês de setembro de 2020. Protesto de levada consideração. Cordialmente, então, quem assina é a Prefeita Municipal, Liane Cap Schmidt. Terminada a matéria, compõe o material expediente, senhora Presidente. Não havendo mais material expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. A palavra ao vereador Evelácio Laidof. Quero saudar a presidente desta casa, Isolde Chu Rupenthal, vice-presidente Helio Lesch, secretário Gerson Artifão, colegas vereadores, vereadora, assessor Márcio, jurídico Maurício, que assessora esta sessão, e a quem nos assiste em suas casas. Presidente, eu tenho 2 assuntos. O primeiro é com relação à Covid. De uma forma extraoficial, tenho informações de que a pandemia está silenciosa. Nós sabemos que em Concórdia muitos laboratórios estão sendo procurados para fazer muitos filas de exames, e que, de uma certa forma, a nossa população em geral, não falo só do município de Arabutã, falo da grande região, dos nossos municípios da MAUC, a gente percebe que houve um relaxamento, o pessoal relaxou de certa forma, e isso nos preocupa. Isso nos preocupa, parece que nós estamos no mesmo desenho daqueles países da Europa, Espanha, Portugal e assim por diante. Então, assim, eu peço encarecidamente que cada um de nós leve para suas casas, para suas famílias, o máximo de cuidado. Voltar de novo a ter aquela atenção especial que nós tínhamos quando nós entramos e enfrentamos a pandemia. Usar máscara, usar álcool gel, o contato, a aglomeração de pessoas. Então, assim, me preocupa porque hoje eu tive informações de que Concórdia tivemos de novo uma vítima e a gente só tem a lamentar. Então, é um apelo que eu faço em meu nome, porque eu sempre me preocupei muito com a questão da pandemia e eu quero deixar aqui um alerta para que isso não volte a se agravar. Segundo assunto, presidente, com relação àquele acesso de Nova Estrela, que já foi pauta de discussão nesta casa, com relação ao fechamento daquela estrada que desce até a escola Marculino Pedroso. A gente teve um contato, conversamos com a prefeita. A prefeita esteve na escola em Nova Estrela, falou com a direção. Nós consultamos o projeto de asfalto que foi feito em 2012. Aquele acesso ele não consta naquele projeto. Então eu trouxe aqui umas informações sobre o mesmo. Era necessário fazer um manobrador na escola devido à entrada dos alunos no transporte escolar. Sempre se dava ré, e isso era perigoso. E em pátio de escola, a lei diz que não pode se dar ré, e lá se dava ré. Então se fez um manobrador para evitar a marcha ré no pátio da escola. O terreno da estrada era de um particular que requereu mesmo para a construção de casa, uma vez que agora passará o asfalto e o mesmo será mais valorizado. Terceiro, já está em tratativa, em negociação com o Estado, para reabrir outra estrada do terreno que é do Estado,
Da mesma forma, para facilitar a descida de alguns moradores. Quarto, sabemos da importância deste trajeto e queremos viabilizar o mesmo. Mais uma observação. Pelo que se sabe, era um pique antigamente para atalhos e com o tempo se tornou uma estrada, mas não é uma estrada urbana e oficial. Outro agravante, como a escola não tem cerca, muitos alunos correm por fora da escola e que por ali passam muitos veículos, passavam até o momento em que essa via estava aberta. Segundo as diretoras da escola, é muito mais seguro deixar assim, só para os moradores, porque quando estava aberto, tinha muito fluxo de veículos. Essa informação foi me passada, só que eu tenho aqui uma colocação para fazer. Com a pavimentação do acesso Nova Estrela até Pelotas, a velocidade naquele ponto onde que era o acesso daquela rua, que na verdade não é uma rua oficializada, a velocidade vai aumentar. Vai aumentar. E eu me lembrei que quando o seu Walter Patsa, hoje, em memória, ele era prefeito, uma vez ele fez o pêndulo para entrar com a Kombi para a escola, e a patrola da prefeitura atropelou a Kombi dele, porque ele fez o pêndulo até que ele atravessou as duas pistas, o seu Osmar, com a patrola, atingiu a Kombi em cheio. Então, com o asfalto, eu vejo aquele ponto muito mais perigoso. Então, eu penso que tem que ser, sim, revisto, amadurecido a ideia, se eles pensam em fazer um acesso no terreno do Estado, se o Estado autorizar, vai ficar muito íngreme e o local é muito perigoso. Eu, particularmente, se eu tivesse que decidir, não concordaria. Então, só quero deixar essa informação, porque aqui foi levantado na época e a gente quis trazer as informações para vocês. Obrigado. Obrigada pelas informações, vereador Ebelácio, e continua livre a palavra por até 5 minutos para o vereador que quiser se pronunciar. Não havendo mais vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Em segunda votação, projeto de lei ordinária, número 14, de 2 de outubro de 2020. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 412.775 no orçamento do município de Arabutã e da outras providências. Em segunda e última votação, projeto de lei ordinário número 14, de 2 de outubro de 2020. Não havendo vereador queira discutir, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado o projeto de lei ordinário número 14, de 2 de outubro de 2020, em segunda e última votação, e será encaminhado ao Executivo para sancionar. Em segunda votação, projeto de lei ordinária, número 15, de 5 de outubro de 2020. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000 no orçamento do município de Arabutã e da outras providências. Em segunda e última votação, projeto de lei ordinário número 15, de 5 de outubro de 2020. Não havendo vereador queira discutir, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei ordinário número 15, de 5 de outubro de 2020, em segunda e última votação, e será encaminhado ao Executivo para sancionar. Terminada a matéria que compõe a ordem do dia, senhora presidente. Não havendo mais matéria da ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos.
Com a palavra, então, o vereador Hélio Leite. Gostaria de saudar de uma forma especial a nossa presidente, também o nosso secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, uma forma especial a todos os munícipes que nos assistem na noite de hoje. Eu vou usar o grande expediente, porque o Evelácio, eu gostaria de responder alguma coisa daquela questão de Nova Estrela. Mas, como é um pequeno expediente, eu não posso usá-lo. Então, eu uso o grande expediente. Se alguém quer me interromper, pode me interromper. Eu tenho certeza que o que o senhor falou hoje de noite foi uma questão que eu levantei ontem tarde em Nova Estrela. Que eu estive a tarde inteira ontem em Nova Estrela, trabalhando a pedido de algumas pessoas, alguns empresários, inclusive falando com a diretora, falando com algumas professoras, sobre aquele caso. Eu quero dizer a vocês que hoje tem pessoas a favores e pessoas contras. Eu acho que tem que se esperar um pouco, tem que se passar o tempo e tem que ver o que é mais viável. Está se pensando, como o Evelácio colocou, em abrir uma nova estrada? Eu estou totalmente contra. Cada um sabe que vai dar um muro mais brabo ainda. Uma coisa, o que eu vejo que está acontecendo naquele terreno? Pela minha ideia, tomara que ele estivesse me assistindo naquele momento. Esse proprietário, no mínimo, quer fazer uma negociação com a prefeitura ou com o Estado para negociar aquela entrada ou para a prefeitura ou para o Estado. Porque hoje esse terreno é uma reserva já. É uma reserva, dá para ver isso, está cheio de árvores, tem um pinheiro grosso em cima. Então, jamais, eu acho que ele serve para fazer uma moradia. Então, eu fui ouvir pessoas a favor e fui ouvir pessoas contra, como vereador. Então, eu jamais vou dizer que a falha aconteceu quando foi fechada uma estrada de 45, 50 anos atrás, aonde eu posso citar aqui as pessoas que trabalharam nessa estrada, que a estrada descia até lá embaixo. Então, hoje nós não queremos mais ver aquela estrada lá embaixo, até um poço que eu conhecia lá, de 7 metros de fundura foi fechado. Tudo feito revestido de tijolos, ali embaixo, para baixo da escola. Mas tudo bem, aqui ninguém não vai querer mais abrir, lá para baixo. Mas o acesso, hoje, eu digo que não está maturo. É a oportunidade de se falar disso, porque está se passando um asfalto. Mas se a gente analisa, tem pessoas que dizem, para a segurança das crianças, é melhor deixar fechado. Tem outras pessoas que dizem que dá para subir e descer. Jamais. Saída com aluno, aqui não se pode admitir. Devido ao muro, devido à entrada do asfalto, somente daria para descer. Eu volto a frisar o seguinte, que o proprietário que protocolou aquilo lá e a prefeita que aceitou, jamais devia ter aceito isso. Jamais. Devia que ser olhado. Se é para abrir essa estrada, em poucos dias a gente abre ela. Mas não sei se no momento é a época certa, a época ideal para se abrir essa estrada. Então nós temos que ver os dois lados. É uma entrada perigosa. Eu me lembro aquela vez que o Velácio colocou do Walter. O Walter disse assim, aonde os Osmar ia parar se não atravessava a Kombi na frente dele? O Walter falou isso. É verdade. Mas tudo bem. Então, é um acesso, uma entrada, se vem de Arabutã, muitas professoras nós temos de Arabutã, pessoas que trabalham naquela escola, que eles não preferem fazer toda a curva. Mas se é para ser bem, pelo bem dos filhos, nós temos que aceitar que talvez é melhor fechar ela inteira. Não deixar assim as pedras deitadas para as crianças trepar por cima das pedras. Isso os pais não querem. Então tem que se decidir o que for melhor. Eu estou decidido que eu não vou dizer que tem que abrir e não vou dizer que tem que fechar. Mas ela foi fechada sem nenhum direito, para dizer a verdade. Eu também posso protocolar uma
um documento na prefeitura dizendo que eu vou fechar a estrada que passa na minha terra, que vai à linha Guaraipo. Você sabe que isso não existe. Se isso vai para o Ministério Público, abre em poucas horas aquela estrada. Mas talvez, como ela está naquele ponto, eu desconfio que o proprietário está querendo negociar. Por isso, eles colocaram essa barreira, por isso está lá aquele terreno. Porque quem olhar ali hoje para construir, não vai ser fácil. E eu acho que se querem que abra essa estrada, que a administração ou o governo do estado querem que se abra, vai ter que adquirir essa área e comprar essa área. Comprar ou negociar ou desapropriar, qual é a melhor maneira. Se precisa existir essa estrada. E se não precisa existir aquela estrada, pelo contrário. Essa é a minha versão, é a minha colocação, que tem pessoas de ambos os lados. Eu respeito a todos. Respeito a todos. Tem pessoas, tem professoras que estão a favor, tem diretora que me falou, melhor não abrir, porque pode até virar um certo tráfico por aqui. É verdade isso. As pessoas podem praticar um ato na parte de baixo da vila e podem escapar por aqui e pegar o asfalto agora. Então, se tem que subir e tem que descer, tem mais segurança, tem câmaras ali. Então, por isso eu digo, é uma faca que corta de vários lados. O Velácio pode falar. Eu quero te parabenizar pelo assunto que tu trouxe a esta casa, e ele é preocupante. Eu acho que você fez bem em frisar os pós e os contras. Já pensou no passado, lá aconteceu um acidente. Hoje você coloca que foi fechado provisoriamente e que é para fechar por definitivo ou então abrir. Eu acho que não deve abrir neste momento, porque estão com muito trânsito de caminhões de cargas e assim por diante. Mas, assim, eu já participei de CIPA, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em tempo de funcionário, de empresa. Eu acho que, se nós fizermos uma avaliação lá neste ponto, onde que era o acesso, você fazer o pêndulo com alunos, com micro-ônibus ou com ônibus com alunos, vai se tornar um local muito perigoso. Então, eu não queria, amanhã depois, saber que lá, de repente, aconteceu uma tragédia, por decisão nossa. Então, acho que você está muito correto quando você coloca de que tem os dois lados. Eu acho que tem que se pensar pelo melhor. Não é nem a questão do terreno, é a questão da segurança das pessoas que vão lá usar. Tanto os alunos, quanto professores, ou mesmo os habitantes, as famílias que residem naquela região. Era essa a participação, vereador. Obrigado, Velácio. Eu só quero deixar claro que você colocou a versão certa. Se ele fosse fechado devido à segurança, era outra coisa, mas ele não foi fechado devido à segurança. Eu quero que vocês concordem comigo isso. Ele foi fechado a pedido do proprietário. Então, hoje, jamais se poderia terminar esse asfalto, liberar aquele acesso e não ter uma parada no meio, onde a pessoa devia que parar um ônibus para entrar. Porque ali é um lugar de alta velocidade, como vocês colocaram, e que pode ser realmente um patê atrás do ônibus do outro. Pode colocar, Felipe. Obrigado pela oportunidade, vereador Leix. Eu ia me pronunciar depois a respeito também, mas vou aproveitar que o debate está no ar aqui e dizer, Velácio, que as justificativas mudaram. Eu imagino imagino que seja em decorrência do período eleitoral, que as cobranças são grandes. Quando se decide as coisas em minoria, em gabinete, dá nisso. Tivesse ouvido, todos os argumentos aqui precisam ser analisados, mas se discutir com a população. Eu sei que tem cobranças hoje. Provavelmente a prefeita pediu para esse assunto vir à tona, porque aqui ele foi debatido 21 de fevereiro. E a única justificativa que ela nos deu, quando eu solicitei, eu fui o autor da solicitação, foi que o proprietário, a pessoa era legítima proprietária da área de terra. O que não é verdade, porque essa estrada tem mais de 40 anos, segundo o relato de moradores. Se ir por esse precedente de governar para minorias, daqui a pouco não vai mais ter estrada.
porque aqui no centro da cidade está cheio de estrada que não é doada. E se as pessoas começarem a reivindicar os seus direitos, então, agora estão sentindo o aperto, porque estão indo para a rua, né? Antes decidiu em 2-3 um interesse pessoal aqui, que desde o início a gente não concordou, não tinha outra justificativa. E Velácio, não, eu fui pessoalmente, fui de apela. Não tem problema nenhum em manobrar, descer com ônibus e fazer a volta, tem espaço, é só questão de adaptar. Fazer outra também, acho que vai ficar pior, o Leste tem razão. Acho que é isso aí, Leste, o papel é ouvir as pessoas, você fez o correto, ouvir os dois lados, mas essa decisão não foi preocupada com a segurança de ninguém, foi justamente para devolver um terreno. Uma decisão meramente pessoal, e hoje as cobranças vêm, aí tem que se criar uma justificativa. Infelizmente, é essa a realidade, porque o ofício está aqui. Só se fala no requerimento feito em 16 de janeiro de 2020 pelo proprietário, e só se fala que ele é o legítimo proprietário que seria devolvido. Obrigado. Muito obrigado pela colocação das palavras do Felipe. O que eu gostaria de colocar nesse momento, que nós agora, todos nós estamos praticamente, quem é candidato está na estrada. E eu não quero tornar nenhum fato político isso, para ninguém. Eu sei que os 9 estão na estrada, de repente, talvez nem todos eles, mas é cobrado, um cobra de uma forma, outro cobra de outra forma. Então, como foi tomada uma decisão sem nós, quem sabe, dá para se tomar uma decisão também sem nós aqui. Mas nós somos o porta-voz do povo. Eu trago aqui que essa estrada, para mim, não falta e não impede, se eu analiso. Mas eu quero melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e para os nossos que transportam as crianças, e para as diretoras e professoras que seja decidido o melhor. Para mim, tanto faz o que acontece. Mas tem que, como o Felipe colocou, tem que se ouvir a opinião pública primeiro. E não se lá simplesmente jogar umas pedras lá dentro. Eu tenho certeza que um produtor rural já foi lá com o trator para abrir de noite e um outro disse não abre, porque pode soprar para alguma pessoa. Então isso não é de se fazer. Se foi feito pela administração, se tira pela administração, ou se fecha definitivamente e se diz que não existe mais estrada aqui. Era o que eu tinha para a noite de hoje, e quero dizer a todos que me ouçam nesse momento, que eu sou uma pessoa que aceito tudo o que o povo cobrar de mim. E levo até essa casa e levo à frente. E sempre defendendo a melhor maneira. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Relho. Relho, com certeza, nós temos que trazer a essa casa a discussão dos problemas que a população nos apresenta. E continua livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar a presidente da casa, vereadora Isolde, vice-presidente Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar o Márcio, que nos assessora hoje, e o público que nos assiste pelo Facebook. Presidente, na condição de líder de governo, desculpa, palavra, líder de bancada do MDB, eu me sinto no direito aqui, em nome de vocês, dos 5 vereadores, de prestar contas. Nós estamos indo para o final do mandato. Depois de hoje são mais 6 sessões ordinárias. Então, praticamente finalizando os trabalhos, embora tenha bastante trabalho pela frente, ainda tem toda a questão orçamentária para ser analisada. Mas lá no início se debatia muito do trabalho, de viagens, de redução de despesas. E eu me lembro bem que enquanto bancada nós colocamos à época para o vereador Silvio, que se as nossas viagens não se pagassem com recursos captados, nós devolveríamos tudo no final do nosso mandato. Porque era um compromisso que nós tínhamos e os nossos deputados assumiram com nós.
Nós conseguimos, nesses 3 anos e meio, agora não tem mais liberação devido ao período eleitoral, mais de R$1,5 milhão de reais. Isso é o trabalho que se faz aqui, é o parlamentar. A distribuição no país é essa, não adianta querer mudar o sistema, nós somos muito pequenos. Nós temos que ir lá pedir, os nossos deputados têm o compromisso, aqui nós temos o compromisso com ele também. Sai decorrente de emendas dos deputados Valdir Colato, que era deputado até 2018, Celso Maldaner, o senador Dário Berger, encaminhou muito recurso para o nosso município, o deputado Moacir Sopelsa e o deputado Mauro de Nadal, a nível de estado. Então tem a compra das máquinas, a escavadeira, a retroescavadeira, tem asfalto lá no bairro. O primeiro asfalto que foi feito nesse governo aqui do Paulo Freire para cima é a destinação do Sopelsa, tem a reforma do ginásio Morgana Drum, que é a destinação do Mauro de Nadal, equipamentos agrícolas, destinações de emendas para a saúde, de bancada, até teve uma aí do Celso Maldaner, que o município não tinha teto para receber tudo, que depende do critério de distribuição lá do Fundo Nacional de Saúde. Então, quero trazer isso, que o nosso trabalho foi esse. Foi de ir em busca, a gente assume compromisso com os nossos deputados e eles nos retornam depois e vem em benefício da população. Essa é uma das atividades, além do que a gente faz no dia a dia aqui na Câmara, né? Apenas para deixar registrado aqui. Eu quero aproveitar para solicitar aqui, líder do governo, se o senhor puder me esclarecer na próxima sessão aqui, tem a contratação de uma empresa, já foi debate aqui, inclusive, falado muito do assessor de Brasília, né, que a gente não entendeu direito até hoje o que ele faz. A empresa é a Acto Assessoria, Consultoria e Serviços Limitada. Ela tem sede no Distrito Federal. A justificativa aqui é referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos e logísticos em Brasília. Durante agora seria de janeiro a setembro desse ano, mas tem aqui um montante, desde 2018, o município contratou com essa empresa R$ 89.838. Mas até agora não se sabe direito o que ela faz lá em Brasília, qual é a logística dela. E se o líder pudesse me trazer qual foi o retorno dessa empresa, dessa consultoria, desse assessor lá em Brasília, qual é o trabalho que ele faz, porque é um montante bem significativo aí. É um dinheiro de recursos próprios que são investidos numa pessoa que, pelo menos eu nunca vi. Não faço nem ideia de quem seja o representante dessa empresa. Então, fico no aguardo das informações, que sejam feitos os esclarecimentos. Como foi lido, antes, senhora presidente, deu entrada nesta casa os relatórios da contabilidade, relativos ao mês de setembro deste ano. É importante que todos façam análise lá, é um resumo da execução do orçamento e das arrecadações. Está sendo bastante debatido a questão dos montantes em caixa, tanto da Câmara como do Executivo. Eu lamento que ainda tenha gente que faça política com o fígado, né? O Luiz Henrique dizia que tem que ser feita com o coração, senão ela não é sincera, ela é raivosa, ela é maldosa. Isso hoje não cabe mais. Acho que a informação está chegando em tempo real. Se nós estiver um pouquinho desligado na correria, nós vamos saber menos que o nosso amigo que está lá no interior, porque a informação é muito rápida. Tem gente andando por aí com papel que tem o saldo em conta da Câmara. Tem o fundo, já foi debatido bastante, mas leva tudo. Leva todo o balancete, está aqui. Está aqui, são 3 folhas. A saúde hoje, tem 30 de setembro, né? Contava com um valor de R$ 2.083.900
R$2.083.167,64. Saúde tem contabilidade separada. A prefeitura tem R$4.960.506,50. Então tem mais de 7 milhões aqui, no executivo, entre saúde e prefeitura. E a Câmara, que está sendo distribuída aí, acumula um montante de R$1.386.920, que tem o fundo e o que está sobrando da execução do ano, que é normal, assinado aqui pelo contador, pela prefeita. Então, quando vão levar a informação, levem a informação completa. O executivo tem 7 milhões e a Câmara tem 1.300.000. Essa é a realidade. É bastante questionado, é bastante debatido. Eu sempre digo, quem não acredita, vá na Câmara. Os relatórios estão à disposição. A Câmara está de portas abertas para que a informação chegue. Tem as situações, muita atividade foi paralisada. A educação, com certeza, tem um gasto inferior, não tem transporte escolar, são apenas os salários e algumas manutenções aí que se tem. Isso foi natural, esse acúmulo, mas tem que fazer política limpa, tem que colocar, tem que usar os números que de fato existem, que estão acontecendo. Eu só gostaria de colocar isso, já que você falou sobre isso, Felipe. Eu fui em várias casas esses dias e eles colocaram assim para mim. Fica ruim para os 9 vereadores que estão aqui, não fica ruim para mim. Que o pessoal está colocando que esse fundo da Câmara podia ser investido na agricultura. Que por isso falta tratores, falta maquinário, falta máquinas na garagem, porque a Câmara tinha segurado aquele dinheiro. E depende de quem que assumir a Câmara, a partir do ano que vem, ele ia estender aquele fundo. Eu acho que Deus me ouça nesse momento, que mais uma vez, talvez ninguém sabe quem se elege e quem vai ser o próximo assessor da Câmara, o próximo que dirige a Câmara, mas se isso é feito em Arabutã, os nossos filhos, nossos netos, não merecem uma Câmara de Vereadores. É o que estou justificando para o povo. Não sei quem que está levando isso na boca do povo, é alguém com mala intenção e está denegrindo a minha imagem dos 9 vereadores, não só de um. Quero deixar bem claro isso. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lech. Não precisa entrar em detalhes porque que ainda não aconteceu, isso já é um assunto superado e a presidente está conduzindo os trabalhos aqui, já é uma outra etapa, mas você está certo, quem fala denigra a imagem da Câmara, não dos vereadores, esse ou daquele, e fala que tem que limpar os velhos da política. Eu só quero dizer aqui, Lech, nós temos personalidades diferentes, você é um agricultor e eu sou contador, mas eu sou sincero, sou humilde em dizer que eu aprendi muito contigo. A tua experiência, ela foi construída, ela não foi comprada. Então tem pessoas que têm que ser mais humildes. Quando eles chegarem aqui, se eles chegarem, eles vão ver como que funciona. Aqui tem regras, aqui tem burocracia, não é fazer o que pensa, o que quer. Então a política tem que ser diferente. Pessoas capazes, às vezes que têm condições, distorcem fatos, inventam mentiras para chegar no poder, mas quando chegar aqui, talvez vai se deparar com outra situação. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, independente de estar a tempo ou não estar na política. A população tem que se sentir representada. E se você é o que mais tem mandato, Lech, é porque o povo se sente representado por você. O povo vai decidir, não é um candidato que vai dizer se você tem o direito de ficar ou não. Assim como todos nós, quem está no pleito, vai buscar o seu caminho, tem espaço para todo mundo, cada um é livre, né? Mas a gente lamenta que seja usada, se denigre a imagem desta casa aqui desse jeito, porque aqui temos opiniões divergentes, mas a gente sempre chega num consenso, a democracia ela é das maiorias e é assim que deve ser. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigada pelas informações, vereador Felipe. E continua livre a palavra por até 10 minutos para o vereador que se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laidoff. Saudar mais uma vez a nossa presidente, a Isolde, vice-presidente Relho, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadora, Márcio que nos assessora, e aos munícipes que nos assistem neste momento. Presidente, o vereador Felipe levantou a questão de valores e eu não tenho precisamente aqui os números, não estou a par da situação que o vereador levantou aqui, mas sobre os indícios de que lá fora está se usando isso, mas dizer para ti que se o montante é de 7 milhões, eu sei por cima, não tenho detalhes, mas para a próxima sessão a gente consegue trazer. Eu sei que nesse montante que o colega vereador apresentou, existe inserido o valor do asfalto, que ele está sendo pago por etapas, conforme eles vão avançando. Ele não foi pago antecipado, está sendo pago... Só um momento. Ele é pago por etapas, por isso que eu disse que eu vou trazer certo isso para a próxima sessão. Eu não tenho isso, estou falando por mim. Tem um asfalto do bairro Nicolau Petri, são 3 ruas, que eu não estou acompanhando os números, só estou trazendo aquilo que eu imagino e que eu acho que é. Talvez o vereador vai me contrariar, mas está sendo pago conforme a execução. É o contrário do que o governador Moisés fez, ele pagou antecipado. Tá ok, pode. Não falei do empréstimo, eu lembro que entrou 1 milhão lá em junho, mas eu não consegui identificar. Tem 1 milhão aqui do BRDE, tá? Não tinha identificado, que eu olhei nas contas da aplicação. E no convênio do asfaltos, os asfaltos do bairro tem 400. Não. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Vereador, eu trago detalhado na próxima sessão, sim. Pode ser? Eu só não falei porque eu não consegui identificar aqui, mas mesmo assim o montante é elevado, né? Eu sei. Só isso que eu quis frisar, sim, tá bom? Mas eu trago na próxima sessão, nós vamos buscar certinho lá. E eu sei que tem o 13º reservado para ser pago também, faz parte, tá? E lá o valor livre que a prefeitura tem pelo por alto, que eu sei são 800 e alguma coisa. Esse é o valor livre que tem hoje no executivo. Estou falando palavras de que eu vi, não tenho isso no papel para apresentar, mas vou me comprometer que eu trago na próxima. Tá bom? Não, vou trazer, eu vou trazer os números, vou conversar com o pessoal lá, e a gente traz, eu juntamente com o vereador Núcio. Com relação a valores, se alguém lá fora fala que a Câmara tem retido muito dinheiro, vereador Felipe, ela não está tão errada assim, porque o fundo foi criado para a construção da Câmara. Mas nós estamos atrasados com o projeto. Nós temos o terreno, mas nós não temos nós não temos valores. Eu acho que o que passa hoje de 1 milhão é um dinheiro que está parado. Então, eu acho que esse valor ficou alto para a Câmara de Vereadores. Eu sei que eu estou trabalhando com construção e eu não vejo, eu vejo que esse número ficou muito acima daquilo que a gente usa. Claro que recentemente aumentou muito o valor do material de construção, mas quando passa de 500 mil o valor fica alto. Pois não, presidente? Vereador Evelácio, quanto ao projeto, nós até tínhamos tudo encaminhado, tudo certinho, mas ocorreu uma dúvida e nós tivemos que voltar atrás. Se dependesse de nós, da Câmara, o projeto já estaria pronto e com tudo calculado quanto que se precisaria para a construção. O que o Executivo, me desculpe dizer com todo respeito, até o momento
não fez colaboração para isso acontecer. Tanto desta vez como nos anos anteriores, que todos já sabem a história de cor e salteada. Sim, obrigado pela contribuição. Só que nós tínhamos que ter na nossa gestão, nós como vereadores, nós tínhamos que ter na nossa mente o tamanho que nós queremos. Nós também não podemos construir uma Babilônia. Nós tivemos a Câmara que dá para acomodar a sala de sessões, o pessoal que trabalha no escritório, o Relio falou de um estacionamento. Eu acho que nós não precisamos lá tanto dinheiro assim. E, inclusive, o que nós puder poupar, temos que poupar, é dinheiro público, né? Mas, vamos lá. Eu só quis falar porque o vereador Felipe falou dos valores e eu não uso esse tipo de comentário, mas eu acho que é bastante que nós temos retido hoje. Isso é uma realidade. Segundo assunto, eu acho que muitos de vocês perceberam que as escolas, a municipalidade, o Estado estão distribuindo os kits alimentação. Eu até achei que talvez um vereador iria levantar hoje. Desde abril, maio, está sendo distribuído os kits alimentação escolar para os alunos. E, em primeiro momento, eles distribuíram abril, maio, junho, julho, até agosto. Eles distribuíram os estoques. E aí veio a resolução do presidente da República, aqui tem a documentação, até posso deixar para vocês depois, que esses kits é de direito, e é dinheiro do governo federal, e tem que ser encaminhado para os alunos. O Tribunal de Contas também não tem nada contra, é para ser entregue para os alunos, é obrigação do município entregar. Não é Arabutã, esta é a obrigação da municipalidade entregar. Caiu numa época eleitoral, caiu. Eu entendo isso. Mas é normativa, tem que ser feito. Ipumirim, Concórdia, todos os municípios. Mas qual foi a forma que eles acharam de distribuir esses kits? Eles fizeram uma pesquisa. Daí os resultados foram os seguintes. Na faixa etária de creche, foram 57 sim e 19 não. 19 famílias que não quiseram receber. Na faixa pré-escolar, 108 sim e 36 não. Na faixa etária fundamental, 220 sim e 58 não. Total, 384 sim e 108 não. Então, foi feita a pesquisa, e em cima dessa pesquisa, então as famílias foram contempladas por aluno, não é por família. Cada aluno tem o direito, é o dinheiro do PENAI, com o complemento que sempre foi feito. Então, está sendo distribuído, não é por causa da eleição, mas por causa da Covid, por causa da paralisação das aulas. Em primeiro momento, eles não queriam deixar essa comida vencer, então eles distribuíram para as famílias mais vulneráveis. E agora, em segundo momento, como há possibilidade de não retornar às aulas, então, o que é de direito do aluno está sendo distribuído em todos os municípios. Então, eu trago essa informação para vocês, quero que a população saiba, é obrigação, é de direito do aluno. Então, estão só cumprindo o que é a lei. Seria isso que eu tinha para essa noite. Obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Evelasti. Continua livre a palavra por até 10 minutos para o vereador que se pronunciar. Não havendo o vereador queira se pronunciar, então passa a presidência para o vereador Relio Leix. Assumindo a presidência dessa casa, mais uma vez eu cumprimento a todos os vereadores, uma forma especial a quem nos assiste, os nossos funcionários também. Imediatamente passa a palavra para a vereadora Isolde. Quero cumprimentar o presidente Relio Leix, senhores vereadores, vereadora,
os servidores da casa, o Márcio e o Maurício, que nos assessoram, e também aos munícipes que acompanham a sessão em seus lares. Vereador Evelácio, só para colocar com todo respeito, o fundo foi criado no primeiro ano dessa gestão, e a prefeita sancionou e publicou o fundo. Nós estamos só seguindo a lei até o momento. E quanto ao andamento, o senhor sabe muito bem que acompanhou todo o processo, que foi tumultuado, e até o momento a gente não conseguiu fazer. Em 4 anos não conseguimos fazer a Câmara de Vereadores. Isso é lamentável, porque tem pessoas que, em vez de colaborar, só atrapalham os serviços. E dizer que o dinheiro é público, sim, mas, como temos o fundo, nós temos que ver a legalidade de tudo isso. Também, presidente, eu gostaria de, nesta noite, fazer uma indicação sobre a Praça 25 de Julho, no bairro Nicolau Petri, que eu tenho a solicitação de moradores para a iluminação dessa praça, que, segundo o que me relataram, já havia iluminação lá e, no momento, está às escuras. Então, é uma solicitação da população do bairro Nicolau Petri, que gostariam que fosse revista essa situação de iluminação. Então, gostaria que colocasse em discussão e votação. Então, está em discussão em via de ofício para o vereador que queira discuti-lo. Não tendo o vereador que queira discuti-lo, coloca em votação. O vereador que estiver a favor permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores e será providenciado. Obrigada, senhores, pelo apoio. Outro assunto, presidente, é a minha preocupação, e também nessa nossa andança, na questão da campanha, que a gente conversa com muitas pessoas, a nossa população está muito preocupada com o destino dos animais mortos, das carcaças. Então, é um assunto assim que eu sei que está difícil, o líder do executivo já trouxe uma resposta, mas eu acho que nós não podemos parar por aí. Nós temos que estar auxiliando o produtor de uma forma ou outra para tentar viabilizar uma saída para isso. Temos que fazer contato com a Embrapa, com todos os órgãos referentes a essa situação que podem estar colaborando, porque do jeito como está, nós não podemos deixar. Está bem difícil. É uma solicitação de toda a propriedade rural. Outra preocupação, presidente, é referente à estiagem que nós estamos enfrentando. Tomara que ela termine hoje à noite, mas não, pelo que eu não sei, hoje na região lá de Canhada Grande, essa região ali teve uma pequena chuva, mas nada considerado, que até o fim do dia já não tinha mais nenhuma umidade. Então, a referente à estiagem, nós constatamos, e os moradores também relatam, que os riachos, os riozinhos, estão secando. E sem contar que muitos usam dessa água para a propriedade, para a acidentação dos animais. Então, é uma situação bem complicada que nós estamos enfrentando, e eu gostaria que o líder do executivo levasse essa preocupação para a administração municipal, para estar se preocupando com essa situação. Só um pouquinho, vereador Núcio. E também, como nós estamos passando por essa estiagem, a preocupação é em questão de pastagem. O vereador Relho tem bovinocultura de leite, sabe muito bem disso. A questão de pastagem, a questão dos insumos muito caros para a produção de leite. Também temos o vereador Ademir Kron, que tem sua propriedade. A questão do plantio também está complicada. Tem agricultores que fizeram já plantio de sementes e, pelo que se vê, vão ter que refazer todo o plantio. Não só a questão da semente foi perdida e toda uma mão de obra, muitos até já tinham colocado ureia na esperança de que estaria chovendo nos próximos dias, mas até o momento não temos nada em vista.
Tomara que essa noite, então, tenha uma chuva boa que possa estar amenizando. Pois não, vereador Núcio? Eu quero contribuir, vereador, é bom colocar a situação da estiagem. Eu também estou bastante preocupado com isso, até fui procurado por alguns agricultores. E daí, logo em seguida, me desloquei ao gabinete da prefeita para ver que medidas vão ser tomadas. E ela me passou que já estão tomando as medidas, vão ter reunião com a Defesa Civil quarta-feira de manhã para decretar a situação de emergência no nosso município. Isso é importante, tem que fazer para ver as medidas que o município pode tomar legalmente, né? A gente está muito preocupado mesmo. Se não chover os primeiros dias, vai ser uma calamidade pública. A gente sabe disso, os vereadores também estão preocupados. É importante isso, a preocupação dos 9 vereadores, né? Nós temos que fazer o que é importante para o nosso agricultor nesse momento. Não adianta ter um preço bom e a estiagem ali hoje está dando prejuízo por causa da seca. Quando a pastagem, o leite, tudo vai começar a cair a produção. E com certeza a prefeita já está preocupada e está tomando as medidas. Seria isso, vereadora. Obrigada, vereador Núcio. E como eu estava dizendo, tudo isso, essa estiagem, é falta de água, é falta de chuva para pastagem, para o plantio, e como o vereador Relho sempre coloca a questão do abastecimento de Guaraipo. Nesse momento, nós vamos ver o quanto é importante esta água de Guaraipo, porque tem propriedades no nosso interior que depende única e exclusivamente de um poço artesiano, que na realidade é para humanos mais, mas precisa consumir essa água para os animais. Está bem complicado. A taxa de água vai subir, tudo, como o vereador Núcio disse, a questão dos insumos, está tudo muito caro, tanto para plantio como para suplementar a alimentação dos animais, que a ração, o milho está com um preço exorbitante. Outra preocupação também, já que estamos falando desse assunto, é, apesar da baixa de produção, também se tem uma previsão, pelo que se ouviu, reportagens e tudo, sobre a questão do preço do leite. Isso é outra preocupação que vocês sabem. Quando um produto está em alta no mercado, que o agricultor precisa comprar, dificilmente ele baixa, só o produto do agricultor que baixa. Mas aquilo que tu tem que comprar para manter essa produção, ela continua subindo e permanece no preço, a não ser que tenha uma superprodução. E como temos uma estiagem, isso não temos essa previsão de uma boa safra. É preocupante. Mas agradeço ao vereador Núcio que estão preocupados também com isso, porque o executivo tem que fazer a sua parte e ver os problemas da nossa população. Obrigada, presidente, pelo espaço. Obrigada. As palavras da dona Isolde. Eu gostaria só de contribuir colocando mais 2 questões nesse momento. O que está acontecendo? Muita intoxicação de animais. O medicamento subiu muito no último mês aqui no nosso município. Inclusive, ontem eu vi uma propriedade, não sei de quem era, portanto, que morreram 2 vacas intoxicadas. Ontem eu não sei quem que é a propriedade, mas esteve no Face. Então, na minha propriedade também já teve esse problema. As vacas começam a comer aquele pasto murcho, começam a intoxicar e começam a ficar doentes. Então, isso é gravemente preocupante. A mesma coisa que me preocupa, que foi levantada pela Isolde aí da estiagem. Se continuar mais uns dias, nós não temos mais nem riachozinho para nós abastecer os caminhões. E vocês já pensaram quantos caminhões nós temos no nosso município para puxar água? Muito poucos. Então, graças aos corpos de bombeiros, graças à prefeitura, que gentilmente estão puxando, mas eles não vão suportar se não chover para a água. Obrigado. Passo a palavra de volta para a Isolde. Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 3 de novembro de 2020, terça-feira, neste mesmo local e horário. Uma boa semana a todos e boa noite.